Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Hoje eu vim aqui nesse salão de tesouros do Smaug, trouxe vocês aqui pra gente falar um pouquinho do nosso D&D OSR, a gente falar um pouquinho mais, na verdade, mais especificamente, sobre a experiência por ouro, né? O XP por Gold. E por que que isso é muito legal no estilo D&D OSR, na minha opinião. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente tenta resgatar e remeter às origens do hobby, né? Um estilo clássico de dungeon crawl, de explorar masmorras em busca de tesouros que estão esquecidos nas profundezas. Esse é mais ou menos a pegada que remete às origens, né, do castelo Blackmore, o castelo Greyhawk, aonde o Arneson e o Gygax construíram ali as primeiras experiências, né, no playtest do Dungeons Dragons, e depois esse material foi publicado no D&D 0E. E lá, a principal forma de recompensar a experiência, né, a evolução dos personagens, era baseado no ouro. Então eu vou falar um pouquinho de por que isso é legal no D&D OSR. Para exemplificar, eu vou trazer no Old School Essentials a regra dele, olha lá. A regra dele fala que a conversão de experiência principalmente é por recuperação de tesouros. Até tem XP por monstro, né? Sempre teve, mas a proporção é muito pequena. Matar monstro não dá muito XP no D&D original, nem normalmente no D&D OSR. Então quando você pega aqui, olha só, ele já explica isso nessa parte, né? Que em torno de 3 quartos, ou seja, 75% da experiência dos personagens vai ser baseada na coleta de tesouros, né? E a conversão simples é 1 ponto de experiência por cada peça de ouro coletada. E reforçando que itens mágicos não dão XP. E por que é assim, né? Se a gente começar a olhar o Old School Essentials como exemplo, mas isso vale para o BX, vale para todos os D&D clássicos e D&D OSR compatível, né? Labyrinth Lord, todos eles. Por que a pegada é assim? Olha que legal no D&D BX. Quando você pega as moedas de cobre, moedas de prata, moedas de ouro, todas elas têm um peso. E esse peso é um peso de uma coin, que significa moeda em inglês, que é simplificado em muitos casos como CN. Então o XP é por CN em ouro, mas o peso é sempre o peso de uma moeda. Então olha que legal, você pega aqui os equipamentos, ó, todos eles, a tabela de peso deles estão compatíveis com o peso de CN, de moeda. Quando você pega a regra de carga e sobrecarga, né, o encumbrance, ela também é computada na forma de CN, na forma de coins, de moedas. E por que isso? Olha como é que vai entrelaçando. O ponto de experiência, o tesouro que o seu personagem coleta, tem a ver com peso, tem a ver com carga. O jogo traz essa carga e esse peso todo em CN. A regra de carga e sobrecarga é baseada em moeda, porque ali já tem o intuito de você articular, fazer apostas em cima de o que você vai carregar e o que você não vai carregar, né? Então um personagem no D&D OSR ele é sempre colocado em cima desse tipo de dilema, né? Ele vai levar animais porque tem maior capacidade de carga, ele vai ampliar a capacidade dele de carregar coisas, de carregar um saco de dormir, de carregar ração, de carregar equipamentos, porque carga é tesouro, é capacidade de tesouro, né? Então mochila, os itens que você vai levar na mochila, essa gestão de recurso, ela traz uma aposta, um dilema muito relevante para o D&D OSR, né? É muito comum você ter os chamados em inglês de retainers, que são auxiliares, né, para carregar equipamentos, para carregar tocha, para ajudar a fazer mapa, e às vezes mercenários que você vai levar para te ajudar na aventura. E isso já traz uma aposta nova, porque você está compartilhando segredos com ele, os tipos de tesoura, a vivência de aventura, essa gestão influenciada pelo carisma, que tem a ver com a lealdade, com o moral deles. Olha como é que isso vai tudo se conectando, né? Toda a engrenagem da proposta vai se conectando a partir desse ponto-chave, que é o ponto de experiência por ouro, né? Que é a regra de carga e sobrecarga que você pode carregar, se você vai levar mais gente para te ajudar, e aí se levar, esse cara pode te trair ou não, tem a regra de lealdade, tem a regra de moral, que olha só como é que isso vai se conectando à base dessa estrutura. Então, se você pensar em regra de evasão e perseguição, às vezes, em muitos casos, o personagem vai ser colocado, o jogador, né, vai ter que tomar decisões muito difíceis entre abandonar tesouro, abandonar equipamento, porque ele quer fugir, ou ele vai combater,
e aí ele vai combater e pode perder a vida por isso, mas se ele não combate, ele precisa abandonar algo, porque a carga dele está muito alta, ele está com mochila pesada, cheia de tesouro. De repente ele vai jogar comida fora para poder manter o tesouro. Então a OSR ela é recheada de escolhas difíceis, essa é a pegada. E o XP por ouro reforça muito bem essa proposta, né? Então a gente tem, por exemplo, no jogo que eu tô mestrando, eu coloquei um tempero adicional que são essa pegada das moedas. Olha. A moeda de cobre ela é chamada de moeda do povo. A moeda de prata é a moeda dos mercadores, que é a moeda mais comum usada. E a moeda de ouro é cunhada como a moeda do rei. Não tem tanta e ela é mais rara de ter. Então o comércio comum ele é a base de moeda de prata. Por quê? Eu quis reforçar essa ideia de carga, sobrecarga, reforçar essa ideia de escolhas difíceis. Então é mais comum os jogadores encontrarem em tesouros moedas de cobre e prata do que ouro. Isso aumenta a cobiça pelo ouro, aumenta o valor do ouro e aumenta a busca por XP, né? Aumenta a necessidade por carga. Então isso são temperos que a gente coloca, porque a pegada do jogo, olha ali, esse corte aqui é do Old School Essentials, mas o D&D OSR todo é assim. Então vale um exemplo, por exemplo, quando você tem uma ponte na entrada de uma caverna, essa ponte ela é um desafio imaginado. Por quê? Porque personagens com carga leve, eles podem passar por essa ponte sem problema. Mas se a carga estiver moderada ou pesada, pode ser que essa ponte não aguente. Então personagens voltando de uma aventura, né? Voltando de um desafio, de um conflito, com carga, e seja às vezes sendo perseguido, né? Ele está perseguido por criaturas, perseguido por uma tribo, e ele vê essa ponte. Ali ele tem uma decisão difícil. Ele vai jogar parte da sua carga fora, ele vai esconder, como que ele vai passar para o outro lado, tendo o risco de carga colocado em xeque, sendo que essa carga, parte dela é tesouro que vai ser convertido em ponto de experiência, né? Então a ideia é enriquecer os valores das decisões. Então o XP por Gold, né, a experiência por ouro, ela enriquece o valor de decisões difíceis. Essa é a pegada. Uma outra coisa muito legal é o jogador escolhe como ele ganha o ponto de experiência dele ao gastar tesouro, né? A gente reforça muito isso, é uma coisa que eu estou abordando de novo no Outros Coessentes, no BX, que a gente já fazia um pouquinho lá na Cyclopedia, mas pouco. Mas é uma experiência que a gente está reforçando agora e que aumenta muito o tempero do jogo. Porque de repente um jogador que está de ladino, ele pode falar que ele não ganha XP ao coletar tesouro, né? Ele ganha XP ao gastar esse tesouro. É quando a civilização toma conhecimento do sucesso dele. Então o ladino pode, por exemplo, gastar esse dinheiro postando em taberna, em bebedeira. Isso reforça o espírito, espada e feitiçaria, e reforça uma forma de como ele converte o tesouro em XP e como isso traz experiência para ele. Mas de repente um clérigo, ele segue uma divindade que é pouco conhecida ali, e ele quer construir um shrine dele ali, né, dessa divindade, e ele vai gastar o tesouro dele assim que ele vai ganhar XP. Às vezes um mago, um conjurador, ele quer investir dinheiro em estudos, né, em compra de ingredientes, de equipamentos, para aprofundar os seus estudos. E tudo isso são formas que o jogador vai reforçar na mesa, é uma escolha dele, e isso é uma forma de você converter tesouro em experiência, e isso está diretamente relacionado à fama. Olha que legal, porque conforme os personagens vão gastando seu tesouro e ganhando experiência, ele vai fazendo isso mais vezes, e isso reforça que ele vai sendo famoso. Então o personagem de nível mais alto já gastou muito ali, já ganhou muito reconhecimento. Isso tem a ver com fama, né? Ele alcança níveis mais altos. Então uma forma também de você conectar a experiência por fama, e isso é sensacional. Então é mais ou menos sobre essa proposta, né, em como todas essas regras do D&D OSR se conectam a partir desse alicerce, né, desse ponto de partida que é a experiência por tesouro. É mais ou menos isso que eu quis trazer aqui, né, para a gente bater um pouco de papo sobre isso. Tudo é XP e tudo é XP, mas principalmente o ouro. Um abraço e até o próximo vídeo.